salvíceras, vocabulário de filosofia de Regis de Olivet. Hoje a palavra é assimilação. Assimilação. Assimilação nos lembra o radical de similar, radical de semelhante, similitude. Realmente são palavras cognatas, ou seja, possuem a mesma raiz, são aparentadas. Por quê? Porque realmente assimilação, similar, similitude, semelhança, todas estas palavras designam algo que se assemelha, algo que é tão parecido, e de tão parecido quase chega a ser igual. Então, assimilação, de certa maneira, já pela explicação etimológica, você já deduz, ou já infere, melhor dizendo, que ela vai designar alguma coisa que se torna outra, ou se parece com a outra. A explicação que o vocabulário nos dá é que a assimilação, essa palavra, geralmente é utilizada em filosofia na expressão assimilação intencional, que é a operação pela qual o sujeito cognoscente faz-se semelhante ao objeto conhecido. Então, na assimilação intencional, geralmente aplicada esta expressão à ação do sujeito cognoscente de buscar um conhecimento, né? Por exemplo, lendo um livro. Na assimilação intencional, o sujeito cognoscente ele vai se assemelhar, ele vai se fazer semelhante ao objeto conhecido. Ele vai fazer geralmente uma suspensão de juízo de valor. Ele vai abordar o objeto desconhecido, uma teoria, por exemplo, filosófica. Ele vai se colocar no papel de ser absorvente, tábula rasa, sem preconceitos, sem juízos de valor, e vai se, moldar, vai se adequar àquilo que ele está lendo, àquilo que ele está absorvendo, para tentar entender melhor aquilo que o autor que ele está lendo quer lhe passar. Então, isso se chama assimilação intencional. É como se eu me fizesse de tolo, de ignorante, de ser desprovido de preconceitos, juízos de valor e inclinações intelectuais, para poder entender, abordar de maneira isenta aquele conteúdo, aquele autor, aquele livro, aquela teoria, etc. e tal. Então, a assimilação intencional. O conhecimento consiste nesta própria assimilação. O que é conhecer? Conhecer é você assimilar algo. Conhecer é você assimilar uma informação. E como é que eu assimilo uma informação? Eu compro um livro, coloco na estante? Não, ali eu adquiri um livro. Eu adquiri, posso até dizer assim, o conhecimento comprando por exemplo, R$100 e depositando aquele livro na estante da sala e nunca o abrindo. Então eu não assimilei coisa alguma. Agora, quando eu assimilo o conhecimento, quando eu adquiro um conhecimento, eu só assimilo desta maneira. Deixando que aquele conteúdo, aquela informação entre dentro de mim e componha comigo mesmo a minha própria existência, de maneira que eu possa me locomover e aquilo ir comigo para onde quer que eu vá, sem ser possível eu deixar aquela informação, aquele conteúdo num lugar e ir para um outro e aquilo não ir comigo de certa maneira. Eu posso até não falar aquilo, eu posso até omitir aquilo, fingir que eu não tenho, que eu não possuo, que eu não sei aquilo, mas aquilo vai comigo e eu sei disso. Então, assimilar-se é uma coisa de, assim, eu poderia comparar com a composição vocabular chamada de aglutinação. É aglutinar-se, não é justapor-se, que seria uma outra maneira de composição vocabular, que seria a justaposição, quando eu coloco elementos vocabulários, morfemas, um ao lado do outro, mas eu posso disjungi-los e ainda de cada morfema obter um certo significado. Agora, na aglutinação eu não consigo fazer isso. Eles estão tão juntos, tão unidos, que eles se interpenetram, de modo que quando eu separo os morfemas lexicais, eu não consigo ter morfemas independentes, semanticamente falando. Então, a mesma coisa é a assimilação, tá? Eu assimilo algo quando eu introjeto aquele algo dentro de mim, e aquilo não só está dentro de mim, mas passa a compor comigo o meu próprio ser.
tá? Intelectualmente falando, em filosofia, essa explicação vale para o conceito de assimilação intencional. Na biologia, é a função pela qual o vivente converte em sua própria substância os alimentos de que se nutre. Então veja, eu tenho, por exemplo, uma planta carnívora, né? Fica lá com aquela, vamos chamar de boca, né? Aberta, cai um mosquito dentro daquela boca, ela fecha, né? Todo mundo já viu a planta carnívora. Aquele bichinho que entrou nela, ela não tem aparelho excretor, ela não urina, ela não defeca. Aquele bichinho que caiu dentro dela vai compor com ela, vai ser dissolvido por enzimas, né, digestivas, e vai compor com ela mesma. Ela vai passar, aquele bichinho vai passar a ser, ele vai se transformar em parte daquela planta carnívora. Então, isso também é assimilação em biologia, ok? Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.